podem estar deixando mesmo suas mensagens, seus comentários aqui mesmo na descrição, tá? Ou mesmo no chat, tá? Para quem está aqui no próprio Meet, beleza? Bem, para muitos, né, falar de metodologia científica é algo novo, né? Algo, principalmente para vocês calouros que estão em casa, né? Pensar nessa temática é algo também um pouco... Você conciliar trabalho, faculdade... Como é que está meu áudio aqui? Franciele, meu áudio tá bom? Sim. Tá bom assim. Qualquer coisa eu falo um pouquinho mais alto, tá? Mas vou tentar manter o meu tom de voz assim, um tom mais audível para que vocês, tanto que estão aqui, quanto quem está em casa aqui na própria gravação, possa então estar acompanhando. Bem, convido vocês também, né, a visitar lá o meu canal no YouTube, Educação Física Felipe Brito, onde na videoaula número 123, é uma videoaula ao qual eu falo um pouco mais sobre essas etapas, né, do desenvolvimento então de um artigo científico, que é então, né, esse momento do próprio TCC em si, para vocês alunos que são da graduação, ou mesmo você aluno do curso de pós-graduação, que muitas vezes tem como opção também na pós-graduação fazer o artigo científico, tá? Sinta-se convidado então a ir lá no meu canal no YouTube, Educação Física Felipe Brito, videoaula número 123, né, e desfrutar então desta aula. Muito bem, primeiramente entendendo o próprio TCC, né, esse artigo ele será elaborado depois com que a sua proposta ela foi então aprovada pelo professor orientador do seu projeto de pesquisa. Então, essa segunda etapa, pensamos assim, que é o desenvolvimento do artigo científico, né? Ele só poderá ser iniciado, então, a partir do momento em que seu projeto de pesquisa ele foi, então, aprovado. Como nós citamos em outros encontros, né? Aquele projeto lá que tem o seu tema, que tem o seu problema, a sua justificativa, o seu referencial teórico, né, a sua metodologia e bem como as referências. Essas 2, 3 páginas, né, de texto, quando ele for aprovado, aí sim você vai para essa segunda fase, que é o desenvolvimento então do artigo científico. Esse artigo, então, ele deverá ter alguns elementos então obrigatórios, né? Dentre eles, o título, né? Depois desse título, a sua identificação enquanto aluno e também a identificação do seu orientador, né, principalmente o orientador que corrigiu o seu projeto de pesquisa. Depois, logo abaixo, seguindo exatamente essa ordem, né? Depois da identificação, você vai colocar o seu resumo. Abaixo do resumo, as suas palavras-chave, né? Logo na sequência, a introdução, o seu desenvolvimento e as considerações finais ali, bem como as referências. Não deixei de falar, né, que depois do desenvolvimento você deve colocar também a metodologia. Até acabei não falando, mas abaixo do desenvolvimento, coloque lá sua metodologia e na sequência, então, suas considerações finais, né, que é o desfecho desse seu artigo científico e depois, por fim, as suas referências, então, bibliográficas. No artigo científico, nós temos alguns elementos que são, então, opcionais, né? que podem ser incluídos tanto como anexo, ou seja, documentos que foram pegos da internet, de sites governamentais, de artigos científicos, né? São documentos que não foram desenvolvidos por você. E logo abaixo, né, os seus apêndices, que foram, então, documentos desenvolvidos por você, tá certo? Muito bem, quando nós pensamos em formatação, até peço para quem está em casa aqui, caso não for falar, só desliga um pouquinho o áudio, tá? E caso queira se manifestar, então aí liga, certo, o microfone de vocês, beleza? Só realmente peço para quem está em casa aqui, tá? Só desligar aqui, eu acho que é a Franciele. Franciele, se você está com o microfone ligado, caso não queira, tá, se manifestar, só nesse momento desliga. Caso queira fazer algum tipo de pergunta, aí você liga o microfone e pode então estar se manifestando, tá? Só nesse momento para não ter interferência aqui na explanação. Então,
Beleza? Só baixa ali o microfone. Isso, só desliga o microfone. Beleza, desligando. Ótimo. Fechou. Ainda está ligado. Aí, isso, ótimo. Fechou, Fran. Bem, formatação, né? E agora para quem chegou, né, aí no nosso encontro, né, Isis, Alessandra, que chegaram aqui recentemente, falar em formatação sempre é um quebra-cabeça, né? É um bicho de 7 cabeças pensar em formatação. Muitas vezes, falo isso até por prática, né? Os artigos científicos, eles são indeferidos, ou seja, eles não são aceitos ou muitas vezes não atingem a nota, né, mínima, que é 70, por falta ou de um bom enquadramento, ou de um bom espaçamento entre as linhas, ou o tamanho da fonte, coisas mínimas, né? Conforme a própria BNT cita, por exemplo, que um artigo científico, quando pensamos até na quantidade de páginas, tem que ter entre 15 e 20 páginas, tá? Isso é um padrão da própria Uninter, isso está no seu manual de TCC entre 15 e 20 páginas, né? Lembrando que anexos e apêndices, como nós citamos aqui no começo, não são contados como um número de páginas. Então, às vezes, no seu artigo científico, você vai colocar algumas fotos no final, ou vai colocar algum documento, como ficha de frequência, termo de compromisso, né, ou outros dados que você desenvolveu, né, com seus alunos, com seus clientes, por exemplo. Tudo isso vai em anexos e apêndices e não contabiliza nas 15 a 20 páginas de artigo. Quando nós pensamos, então, né, no modelo do artigo, né, o modelo de formatação desse artigo, a página ela deve ser então, num formato A4, né, e com margens, isso é questão até de enquadramento, né, margem superior esquerda 3 centímetros e inferior direita 2 centímetros. Então, quando você vai lá no Word formatar o seu artigo científico, ele deve ter esse enquadramento, né? Superior esquerda 3 centímetros e inferior direita 2 centímetros. Isso é padrão, né, da própria ABNT. Quanto ao título, o título ele tem a característica de estar centralizado, nem imagem à esquerda, nem à direita, mas sim centralizado em negrito, tá? E recomenda assim como fonte, né, desse título, com fonte Arial tamanho 14, tá? O título ele tem essa característica, tamanho 14. O seu sobrenome, ele vai então em caixa alta, tá? E o seu nome em si como aluno, aí depois segue o nome conforme mesmo né, começando a primeira letra com maiúscula e depois continuando em minúscula. Por exemplo, vou fazer a identificação do meu artigo científico. Vou colocar lá Brito, que é o meu sobrenome, coloco isso em caixa alta, vírgula, né? Felipe Augusto. E aí, no caso, coloco entre parênteses, né, aluno do curso de graduação ou do curso de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter, né? E depois eu coloco também em caixa alta, na identificação, o sobrenome do meu orientador, aquele que corrigiu o meu projeto de pesquisa, e depois o nome dele, por exemplo, Felipe, Bevenuti, né? E aí, a qualificação desse orientador do Centro Universitário Internacional Uninter, por exemplo, né, que foi o corretor então desse projeto. Então isso quando eu penso no título e depois na própria identificação que fica logo abaixo do seu título, mais no canto ali superior à direita do seu artigo científico. Quando nós pensamos aí no resumo, esse resumo também recomenda assim, né, como fonte Arial tamanho 12 da letra, tá? Espaçamento simples entre as linhas, utilizar fontes também e tamanhos correspondentes quando uso também de você utilizar softwares livres. Aqui você vai colocar tanto nesse resumo, tanto os seus objetivos, basicamente a sua metodologia e os seus resultados. Até sugere-se que você escreva o seu resumo por último,
Última coisa que você vai colocar no seu artigo científico é o resumo, que vai justamente sintetizar o que você colocou como introdução, ali onde se encontram os seus objetivos, né? Quais foram as suas metodologias, ou seja, a forma como você, o passo a passo, né, que você teve para encontrar os conteúdos, né, encontrar realmente os conceitos, encontrar a amostra, e depois os resultados, seja ele positivo ou não, você vai colocar tudo isso nesse resumo, né? Eu até gosto de pensar que o resumo é onde você vai vender o peixe do seu artigo. E muitas vezes o seu artigo ele é selecionado, quando pensamos até em citações do seu artigo, conforme o seu resumo. Então, conforme você colocar ali, como você vender bem o seu peixe como resumo, ele vai ser selecionado até por outros pesquisadores para utilizar realmente em outras obras, principalmente em caso aí de publicação. Tá? O resumo também deve ser elaborado, né, de acordo com a norma culta da língua portuguesa e segundo a própria BNT, né, essa NBR, principalmente a 6028, ela fala que o resumo deve ressaltar então esses elementos: o objetivo, ressaltar o método, ressaltar os resultados e as conclusões então do seu trabalho. Deve compor também de uma sequência corrente de frases concisas, ou seja, a concha de retalhos que você vai fazer com o seu trabalho deve estar aí desenvolvido nesse seu resumo, né? E não enumerado em tópicos, né? Tópico 1, objetivo, tópico 2, método, tópico 3, resultados, não. Mas sim como nós desenvolvemos os nossos estudos de caso, né? Aquela norma discursiva, dissertativa, né? E esse é o momento em que você vai então escrever costurando todo o seu resumo do seu trabalho. Escrito, né, mesmo em um único parágrafo, mesmo nessa voz ativa e sempre na terceira pessoa do singular. Então tem que ter essa característica, o desenvolvimento aí do seu resumo do seu artigo científico. Os resumos também têm a característica de ter entre 150 e 250 palavras. Lembrando que não são caracteres, aí são palavras. Então, 150 a 250 palavras, sem utilizar então citações no seu resumo. Então, o resumo não é momento de você colocar aí citações. E, como eu citei, né, é o último elemento a ser construído no seu artigo, que vai expressar então os objetivos do texto, né? Vai vender o peixe do texto. Logo abaixo do seu resumo, você vai então introduzir as suas aí palavras-chave. Palavras-chave essas em negrito, né? Colocando ali as suas palavras-chave, que devem ser escritas também, né? Quando você coloca lá palavra-chave, né? Esse título, palavra-chave, deve estar em negrito. Depois, quando você colocar essas 3 a 5 palavras-chave, por exemplo, se você é do curso de Educação Física, por exemplo, bacharelado, você vai colocar lá, por exemplo, como palavras-chave, treinamento, saúde e prescrição de exercícios, né? Colocando isso de forma separada, né? Separado aí por ponto e finalizados também com ponto, tá? Então deve ter essas características também, tá? E espaço simples também entre essas palavras. Então isso quando nós pensamos então tanto no nosso resumo como também no as nossas palavras então chaves. E agora, né, vamos entender um pouco mais a introdução do nosso artigo científico. A introdução, primeiramente, também se recomenda a fonte Arial, né, tamanho 12 como fonte dessa introdução, colocando lá em caixa alta o título, né, introdução, que deve ser escrito também em letra maiúscula e negrito, tá? E o corpo do texto deve ter também espaçamento de 1,5, né? E o texto também justificado. O que é justificado, professor? É aquele enquadramento, tanto na esquerda quanto na direita do texto, né, alinhado, justificado. Então você pode entender e fazer uma interpretação como justo, né? Está alinhado ali realmente como formato. E isso são barras de ferramenta que você encontra no canto ali, na parte superior do seu Word, tá? Então, tendo essas características,
Deve criar uma expectativa positiva, então deve ter esses elementos, né? Criar essa expectativa positiva no leitor, né? Como interesse para a continuação e análise de todo o seu artigo. Deve apresentar mesmo o assunto, delimitar o tema, então o momento que você vai delimitar o tema, né? Aquilo que você escreveu lá no seu projeto de pesquisa, como tema, problema, justificativa, tudo isso a sua introdução, no seu artigo vai virar então a introdução em si. Tá? Então, deve analisar essa problemática, né? Deve definir os conceitos específicos, né? Os temas que vão ser abordados durante o desenvolvimento do seu trabalho. É basicamente essa conversa inicial que você tem com o leitor, né? Que vai esclarecer o assunto que até então você pretende tratar na construção então desse texto. Deve ser uma apresentação concisa, com pontos relevantes que vão constar no próprio documento. Deve conter mesmo essa delimitação do assunto que você vai tratar. Deve conter os objetivos, tanto o objetivo geral, né, quanto os 3 a 5 objetivos específicos que vão estar elencados para alcançar então o objetivo geral, assim também como que o passo a passo que você vai alcançar, né, para resgatar, para estar catando as informações, né, para desenvolver então o seu artigo, né, que é essa metodologia em si, um passo a passo. Então tudo isso envolve, né, a sua introdução. Lembra que nós falamos em outros encontros, né, sobre o referencial teórico, né, lá no seu projeto de pesquisa? Quando você vai desenvolver o seu artigo científico, esse termo referencial teórico você vai trocar por desenvolvimento, né? Agora esse termo ele vai sair e vai entrar então no lugar dele desenvolvimento. Esse desenvolvimento, né, então você vai mudar esse título. Também como característica da BNT, fonte Arial, tamanho 12, tá? Deve ser escrito também em letra maiúscula, coloca lá em negrito. O corpo do texto, né, deve ter um espaçamento também de 1,5 entre as linhas e você pode colocar 2 espaços até começar o seu texto. Tá? Então, tanto o final da sua introdução, colocou lá desenvolvimento, vai iniciar o texto, coloca lá 2 espaços. Isso também é um certo padrão. Essa NBR, principalmente a NBR 6024, ela vai citar isso, né, que vai dividir então sessões e subseções que variam em função da abordagem do tema que você vai desenvolver, né, do método ao qual você vai aplicar para desenvolver esse seu referencial teórico, para realmente começar a construir o estado da arte praticamente do seu texto, se encontra nesse desenvolvimento, tá? Então é muito importante, às vezes você tem lá como desenvolvimento falar sobre treinamento físico, ou falar sobre abordagens metodológicas, ou falar sobre inclusão escolar, por exemplo, e dentre esse grande tema, né, você vai então desenvolver algumas chaves do castelo para estar explorando, para alcançar essa grande temática, para explorar um pouco mais essa grande temática. E aí vai definir então nessa NBR, né, as subseções a partir do tema então geral que você tem. E quanto mais conhecimento a respeito do tema do artigo, né, mais estruturado é o seu trabalho, mais completo será o seu texto. E é muito importante vocês, né, tanto vocês que estão em casa aqui pelo Google Meet, quanto vocês que estão aqui do outro lado no próprio YouTube, né, que desde os primeiros meses que você ingressa no seu curso de graduação ou mesmo pós, você já vai explorando ao máximo, né, os textos que são entregues para você, os artigos, os livros que você ganha, né, aqui na própria Uninter, e explorar tudo isso, que isso lá na frente, né, quando você começar já a desenvolver tanto pequenos textos quanto artigos científicos, isso vai enriquecer para deixar esse embasamento teórico bem mais estruturado, bem mais completo. Isso também vai refletir na sua fala, isso vai refletir também na sua apresentação lá na frente, quando você for defender aí na sua banca então de TCC, tá? E a organização desse seu desenvolvimento de trabalho
deve ter realmente uma organização sequencial, progressiva. Por exemplo, como nós citamos, né, se o meu tema lá é falar sobre saúde e treinamento, por exemplo, aspectos biomecânicos, psicológicos, fisiológicos e nutricionais. Logo, no desenvolvimento do meu trabalho, eu vou falar de vou falar de nutrição, eu vou falar de fisiologia, eu vou falar de biomecânica, eu vou falar de psicologia do esporte, eu vou falar desses temas como subseções, né, do meu grande guarda-chuva, que é saúde e treinamento, por exemplo. Né? Então, dando como exemplos, se eu fosse colocar como tema geral e alguns subtemas específicos, eu também devo, né, estar falando, explorando e elencando alguns autores, falando então sobre esses 4 elementos, como nós citamos, né? Biomecânica, fisiologia, nutrição e psicologia do esporte, por exemplo. Só citando aqui, né, para que tenhamos aí algumas referências. O desenvolvimento também deve apresentar essa fundamentação teórica, também que nós chamamos lá no nosso projeto de pesquisa de revisão de literatura, ou chamamos também lá nesse projeto de referencial teórico. E claro, se eu falei um pouco de fisiologia do exercício, eu vou colocar alguns autores que vão, né, conversar sobre fisiologia. Se eu falei sobre nutrição, colocar também autores que falam sobre nutrição e assim, respectivamente, os autores que vão defender a minha tese ou muitas vezes vão conversar sobre aquele assunto específico. Essa revisão de literatura, até segundo alguns autores, né, ela vai abordar esses pressupostos teóricos, vai dar realmente esse embasamento teórico, né, que vai ser essa parte do texto que vai apresentar esse desenvolvimento do tema, onde você vai afunilar um pouco mais o tema, né? Dando base a esses principais autores que você consultou, tanto que você teve aí ao longo da sua graduação, como mesmo de pesquisas que você possa vir a fazer, né? Tanto no Cielo, como no Google Acadêmico, na Scopus, no Lilacs, né? No Web of Science e tantos sites de ciência que nós temos aí, né, como fonte de busca na própria internet, tá certo? Lembrando, pessoal, tanto vocês que estão em casa, né, assistindo esse material, podem deixar aqui embaixo os seus comentários, deixe suas perguntas que façamos questão aí também de respondê-las. Vocês que estão aqui no Google Meet, durante a minha fala, né, que a gente costuma falar, às vezes sem freio, por favor, qualquer coisa, ou deixe no chat as suas perguntas. Se você quer tanta informação que a gente vai falando, né, que às vezes algumas dúvidas acabam passando despercebidas. Qualquer coisa pode também deixar aqui ou na caixa de comentários ou também se quiser. Professor, tem uma perguntinha, né? Tem uma perguntinha para fazer, né? Quero me manifestar, quero me pronunciar com uma experiência, ou acrescentar algo, ou refutar algo que possamos estar aqui discutindo. Sinta-se à vontade quanto a isso, beleza? Bem, depois então que nós falamos um pouco mais sobre esse processo, tanto do título, da identificação, né, do seu resumo, das suas palavras-chave, né, dessa introdução, do desenvolvimento. E agora, né, eu chamo a sua atenção, principalmente para quem chegou agora, né, Lucas, vamos falar um pouco mais sobre metodologia, tá? Vamos elencar um pouco mais sobre essa abordagem sobre metodologia. Até vou puxar uma aguinha aqui, que é um tema que merece um pouco mais de atenção, né, que os alunos sentem muita dúvida quanto a isso, né? Muitos artigos às vezes são indeferidos por não ter uma metodologia muito bem definida ou não constar autores que vão conversar sobre metodologia científica. Bem, vamos começar então falando devagar sobre metodologia. Primeiramente, existe uma recomendação quanto a ela, que é essa recomendação da fonte, né? Assim como o próprio resumo, a introdução, a metodologia também, né? Fonte Arial, tamanho 12 de letra desse texto, né? Quando você vai colocar esse título, metodologia, letra maiúscula em negrito, com espaçamento também no corpo do texto de 1,5 centímetros. Tudo isso você consegue, né,
lá nas configurações, né, quando você vai desenvolver isso lá no próprio Word. Tá? Divide-se mesmo em dois momentos. Tanto você vai falar sobre a fundamentação metodológica, como também você vai falar dos procedimentos, né? E isso vamos definir um pouco mais. Primeiramente, quando nós falamos da fundamentação metodológica da sua pesquisa, você deverá primeiramente consultar os autores, né, que vão trabalhar com metodologia científica. Lembrando que nós temos muitos livros desses, né, até para doação aqui no polo, tanto de Itajaí, temos livros desses de metodologia para doação nos polos de Navegantes, nos polos de Balneário. Se você é de Penha, temos também doação desses livros, né, de metodologia aqui nos polos. Só qualquer coisa, dá uma solicitada, dá uma verificada, tá? Temos muitos livros desse com doação. Dá um toquezinho que deixamos encaminhados aqui na secretaria com o seu nome. Aí você passa aqui a hora que você puder, conforme a abertura do polo, tá? Para retirar então esses livros. Então, quando nós falamos então desses autores que trabalham então com metodologia científica, né? Considerar também nessa metodologia o seu problema de pesquisa que foi elencado lá na sua introdução, né? Assim os seus objetivos também, definir nessa fundamentação metodológica inicial, né? Como a sua pesquisa ela foi então classificada, e depois você vai falar sobre quanto à sua abordagem, ou seja, se a pesquisa científica ela pode ser classificada, né, ou como qualitativa, ou seja, ela vai deixar em segundo plano os aspectos matemáticos, bioestatísticos, por exemplo, ou quantitativa, né, se vai sim colocar, né, em evidência esses elementos quantitativos, estatísticos ou bioestatísticos. Lembrando que pesquisas qualitativas elas podem envolver coletas de dados, quantitativos, né, desde que a análise ela tem uma análise predominantemente com um teor qualitativo. Muitas vezes você pega dados quantitativos do próprio referencial teórico que você teve, mas quando você vai fazer essa análise, né, desses dados, que tem esse teor então qualitativo. Você vai colocar nessa metodologia em relação à natureza, ou seja, os procedimentos técnicos, e nisso pensando que é necessário, né, que você analise as classificações propostas, né, nessa natureza, né, onde você vai, de certa forma, encontrar a melhor definição para a sua pesquisa, né, quando você vai classificar essa sua proposta, vai colocar os procedimentos nessa metodologia, né, onde você vai utilizar, se é uma pesquisa que deve ser embasada também na literatura, né, segundo os autores que trabalham com metodologia científica. Por isso é importante vocês também lerem, né, sobre metodologia científica. Também vou deixar para vocês aqui embaixo 2 livros que eu gosto bastante de utilizar, né, principalmente quando pensamos no referencial para os artigos científicos. Tá? Me cobrem caso eu não deixar para vocês aqui embaixo. Essa metodologia deve estar também profundamente ligada aos problemas, ou seja, aquele problema que você elencou, né, lá no começo, né, ao que você começou a delimitar o seu artigo a partir também desse problema de pesquisa. Nessa metodologia vai constar também os objetivos, né, essa fundamentação metodológica da sua pesquisa. Por exemplo, né, mesmo as pesquisas que nós pensamos que são indicadas, né, no próprio artigo científico da Uninter, por exemplo, né, que são pesquisas mais bibliográficas, deve apresentar mesmo uma fundamentação metodológica e uma descrição, né, desses procedimentos. Como citamos esses procedimentos, nada mais são do que esse passo a passo, né? Qual foi o passo a passo que eu criei para coletar esses dados, coletar essas informações. A indicação dos critérios utilizados, ou seja, nessa escolha dessas obras que você consultou, né? Esse é um exemplo desses procedimentos, então, utilizados nessas pesquisas bibliográficas. Lembrando que pesquisas bibliográficas é o recomendado, então, no desenvolvimento, então, do seu artigo científico, tá? Bem como a definição da tipologia, né, da sua pesquisa, que
definir essa tipologia também vai auxiliar a definir também a metodologia do seu trabalho. E quando pensamos até em metodologia, nós temos algumas tipologias como metodologia aplicada. O que é uma metodologia de pesquisa aplicada? Ela tem como foco, né, o objetivo e o progresso técnico de um artigo, a criação de um produto, por exemplo, né, utilidades desse produto para o mercado em si, né, a conquista desse que chamamos de know-how sobre alguma tecnologia que já existe em si, né, o aumento do valor de algum produto, né, que vai dar basicamente uma criação de novas funcionalidades para esse produto em si. Tá? É isso, definimos então o que é uma pesquisa mais aplicada. Tá? Só para nós entendermos algumas tipologias de métodos de pesquisa. Tá? Lembrando que pesquisa aplicada não é o recomendado, só para nós conhecermos um pouco mais sobre essas tipologias. Quando nós pensamos em pesquisa básica, né, ela tem como principal objetivo descobrir coisas novas. Tá? E, por exemplo, como funcionam essas coisas, o que são, onde estão esse elemento de pesquisa. Os resultados devem e servem como base até para outras pesquisas. Muitas vezes pesquisas que vão surgir a partir dessas pesquisas básicas. Tá? Então essa é uma outra tipologia de metodologia de pesquisa. Uma outra tipologia, e agora eu chamo a atenção de vocês, que é o recomendado então no curso de graduação da própria Uninter, que é a pesquisa tipologia bibliográfica, ou seja, vocês vão fazer pesquisas feitas em fontes documentais, né, como bibliotecas, né, bancos de dados, sites, né, científicos principalmente, pesquisas feitas em trabalhos impressos até de outros autores, que compõem esse acervo então de bibliotecas, de bancos de dados, de periódicos científicos, então que vocês possam estar resgatando. E essa tipologia bibliográfica, então, é o recomendado, né, no curso de graduação de vocês. Quando nós falamos de pesquisa de campo, que é uma tipologia muito indicada para os cursos estrito sensu, né, mestrado, que você vai ter 2 anos para poder ir a campo, desenvolver o seu trabalho, o doutorado, que você vai ter 4 anos para realmente defender a sua tese. Então é o que é indicado, então, pesquisas mais estrito sensu, tá? Pesquisas da graduação, como nós indicamos, às vezes você vai ter ali 4 meses, 6 meses para desenvolver o seu artigo. O que é o recomendado são pesquisas, então, bibliográficas. Mas só para definirmos o que é uma pesquisa de campo, são pesquisas feitas, então, no ambiente natural do objeto a ser investigado. Ou seja, eu vou a campo, especialmente, investigar surfistas e fazer avaliação postural desses surfistas com marcadores anatômicos, por exemplo, com avaliação de postura. Né? Nesse tipo de pesquisa de campo, o próprio pesquisador em si, ele vai nesse local original onde está realmente a amostra, observa essa amostra, coleta os dados. Muitas vezes ele não intervém nesse tipo de pesquisa e produz um certo caderno de campo, né, com tudo o que ele experimentou, né, enquanto pesquisador daquele campo específico. E vai ter como desenvolver um documento descritivo e analítico sobre aquele fenômeno que ele então investigou. Por exemplo, né, quando eu vou analisar, isso sendo como exemplo, surfistas, né, análise postural em alguns tipos de manobra, né, fazendo avaliação postural pré e pós, né, segundo algumas intervenções. Isso citando apenas como exemplo, né, quando eu tenho uma pesquisa então de campo. Tá? E nisso, né, um outro tipo de pesquisa é a pesquisa documental, que é uma pesquisa então feita em qualquer tipo de documento, por isso o termo documental, tá? E pode ser documentos impressos, essa pesquisa documental, pode ser em elementos gravados, vídeos da própria internet, né, áudios, podcasts, por exemplo, fotografias, filmes, jornais e tantos outros materiais até gravados, você pode fazer então essa pesquisa documental. Só tá apenas como título de conhecimento, tá? Bem, lembrando que, ao contrário da pesquisa bibliográfica,
A pesquisa documental, ela utiliza-se materiais ainda não investigados, né? A pesquisa bibliográfica você pode utilizar materiais que já foram investigados, já foram até explorados por outros autores. A pesquisa documental você utiliza, né, de materiais que ainda não foram então investigados, tá certo? Uma pesquisa descritiva, ela descreve, né, como um termo já sugere, a pesquisa descritiva, ela vai descrever os fatos, vai descrever os dados, né, sem que sejam esses dados aí manipulados por vocês enquanto pesquisadores. E nisso, o seu objetivo, quando você elenca essa tipologia de pesquisa, né, descritiva, é observar e descobrir os fenômenos, né, para então, após você descobrir, você vai então descrever esses fenômenos, você vai interpretar esses fenômenos, você vai classificar, esclarecer o que aconteceu durante a sua abordagem. Isso quando pensamos então nessa pesquisa descritiva. A pesquisa experimental, diferente da descritiva que nós citamos até então, ela tem um foco de buscar demonstrar como e por que determinado fenômeno ele ocorreu, né? Inclusive replicando muitas vezes aquele fenômeno em laboratório, sob muitas vezes condições até controladas. Até você pode associar experimental como experimentação, você vai pegar aquele fenômeno e tentar reproduzir então em laboratório. Lembrando que pesquisas também diferem em relação tanto à sua abordagem, como também elas podem ser, né, como nós citamos anteriormente, tanto qualitativas, ou seja, deixam em segundo plano os elementos quantitativos, deixam em segundo plano os elementos matemáticos, quanto quantitativas, né, que onde eu utilizo até softwares para alimentar esse software para poder fazer então a minha análise estatística a partir disso. Lembrando até por definição, essa pesquisa quantitativa, né, ele é muito usado para a produção de aferições, né, amostras com muitos indivíduos, às vezes quando eu tenho um N amostral com 40 indivíduos, 60 indivíduos, mais de 80 indivíduos, aí é interessante fazer uma pesquisa mais quantitativa, que eu tenho aí algumas populações envolvidas, tá? Ainda quando pensamos nessas pesquisas de cunho mais quantitativos, né, eu tenho algumas ferramentas nessas pesquisas, né, assim como formulários e questões mais fechadas, né, com um número às vezes limitados, definidos, né, esses números a priori, né, com opções de resposta sim, não, talvez, por exemplo. Como posso citar como exemplo de pesquisas que podem ter cunho mais quantitativo, como pesquisas eleitorais, como vivenciamos agora nesse ano, né, são muitas pesquisas aí pesquisas demográficas, né, pesquisas de satisfação de clientes, né, são para quem vai fazer até pesquisa na área da gestão, por exemplo, né, muitas vezes vai ter como foco, né, fazer pesquisa de satisfação do cliente. E nisso, como citamos então essa tipologia, essas questões da forma de pesquisa, que são as pesquisas então quantitativas, né? Quanto à abordagem, melhor dizendo, essa pesquisa, né? Abordagem quantitativa e qualitativa. A pesquisa então qualitativa, o número de amostras ele é mais reduzido, as questões, né, que vão ser investigadas são mais aprofundadas. Formulários também nessas pesquisas qualitativas, elas podem ser também usados, né, como questões até mais abertas, né, dando opções de respostas que possam ser interpretadas em outras áreas do conhecimento, onde cada entrevistado, por exemplo, ele elabora a sua resposta, né, com base nas perguntas que foram feitas, pode envolver um pouco mais de subjetividade, né, nas pesquisas quali. As pesquisas quali são muito comuns na área das ciências humanas, por exemplo, nas licenciaturas, quando vamos aprofundar um pouco mais o conceito daquele objeto, né. É imprescindível também nessas pesquisas qualitativas, né, essa proposta, né, o tipo de pesquisa que foi submetida, se houve pessoas envolvidas que possam submeter ao comitê de ética, né, o mais breve possível, né, se foi então que se envolveu então pessoas, então se você fez
essa análise qualitativa, até mesmo envolvendo pequenas amostras, mas com pessoas, tá? Então sempre a análise, né, o envio desse documento até para a Plataforma Brasil, como outra plataforma que vamos elaborar um pouco mais, falar sobre ela em outros encontros, você submete esse seu artigo a essas plataformas, com a Plataforma Brasil, e espera então um parecer do próprio CEP, né, esse Comitê de Ética em Pesquisa, para analisar então se o seu artigo foi deferido, que você possa então estar publicando, ou foi indeferido. Tá? Mas isso aí fica como curiosidade até para outros encontros. Algo que é muito importante, tá? E até antes de falar sobre isso, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat. Por enquanto nada, beleza. Lembrando, qualquer dúvida podem deixar também aqui nos comentários ou para quem está comigo aqui no chat, tá? Pode abrir aí o microfone, fique à vontade. Mas algo que é muito importante, que você pode fazer também essa pesquisa, como nós citamos quanto ao tipo de abordagem, né? Uma pesquisa até mista, né? Unir conceitos, né? E organizar o seu trabalho de acordo com os seus objetivos, que às vezes necessitam ser então cumpridos, fazer uma análise quali-quanti também, né? Isso é possível, tá? Depois que nós falamos então dessa metodologia, e lembrando que necessita até que você, muitas vezes, para quem está em casa aqui no YouTube, né, reveja, né, várias vezes esse material ou mesmo coloque aqui embaixo suas dúvidas, porque realmente é um tema aí bem complexo. Considerações finais. Vem logo abaixo então das suas metodologias no desenvolvimento do seu artigo científico. Quando nós pensamos nas considerações finais, também terá essa característica, né? Fonte Arial, tamanho 12, né? Letra maiúscula em negrito. Então o título, né? Considerações finais tem essa característica. Letra maiúscula em negrito, espaçamento no corpo do texto também de 1,5, né? E, naturalmente, como nos sugere, essas considerações finais é a parte final do seu artigo, em como você vai apresentar as conclusões, então, da sua pesquisa, sejam elas positivas ou não, né, ou negativas. Este item deve guardar as proporções do tamanho, do tamanho, né, dos conteúdos conforme a mesma magnitude do seu trabalho. Lembrando que essas considerações finais vai ter ali até como número de páginas, entre 1 a 2 páginas no máximo, né, como desfecho do seu trabalho. E até para definir a função das conclusões, né, é de explicar brevemente as ideias que foram mais relevantes, né, no texto como um todo, né? E não é um momento em que você vai colocar polêmicas, que você vai colocar controvérsias, tudo isso deixa para o seu desenvolvimento, né? Tanto tese quanto antítese, né? Você vai colocar tudo isso, todo esse embate, essa roda de conversa com os autores e você como escritor, deixa isso para o desenvolvimento. No corpo do texto, você vai falar brevemente sobre as ideias, os principais elementos que foram elencados então no seu desenvolvimento. Em se tratando até como nós citamos em pesquisa de campo, né, é neste item que devem ser apresentadas as principais considerações, né, decorrentes da análise dos resultados, quando você faz pesquisa de campo. Conforme o tipo e objetivo da sua pesquisa, né, o autor pode também, nessa parte, vocês como autores, vocês como pesquisadores, incluir algumas recomendações, né, sejam recomendações gerais, né, até mesmo acerca de novos estudos. E isso cai muito bem, né, até para quem vai estar revisando o seu artigo, né, fazer, né, algumas recomendações, né, gerais, ou seja, necessitam-se de mais pesquisas a respeito do tema para que possa então aprofundar e ter novas contribuições para a comunidade científica e a comunidade em geral. Um exemplo aí de um desfecho, né, de um bom artigo científico, né, dessas considerações finais, e também nesse momento que você vai amarrar o leitor, né, você vai sensibilizar esse leitor para esses fatos que foram tão importantes que você tanto defendeu com unhas e dentes no seu desenvolvimento, onde você vai sugerir algumas decisões que sejam urgentes, que sejam práticas, né, coerentes ou para algumas pessoas ou para algum grupo de pessoas, né, e vai também colocar algumas outras considerações aí finais.
E nisso, quando eu vou elencar então as minhas minhas considerações finais, tá? As referências, professor, como eu faço para referenciar, né, artigo, como eu faço para referenciar livros, sites da internet? Lembrando que quando eu penso também nesse título, referências, né, também Arial, tamanho 12, letra maiúscula, negrito, né, centralizado, você pode colocar esse título aí, centralizado. Nessas referências também você vai constar as fontes, né, que foram colocadas no decorrer do seu texto, ou seja, cada fonte que você colocou no seu texto devem, isso é obrigatório, constar também nas referências do seu texto. Sejam fontes essas de livros, né, de artigos de revista, endereços eletrônicos que você teve, né? Essas referências devem também apresentar-se em ordem alfabética. Isso é padrão, tá? Então, os primeiros sobrenomes de autores, né, que você colocou lá, por exemplo, Aragão, né, Brito, Camargo, Deodoro, né? Então você vai colocar lá em caixa alta, né, os sobrenomes em ordem alfabética dos autores a qual você vai estar desenvolvendo. E aí, como nós citamos, né, Santos, né, Gisélio do Rócio Cordeiro, né, ponto e vírgula, quando eu vou citar 2 ou 3 autores, né? Ou mesmo quando eu vou elaborar citações, né? As citações diretas, por exemplo, né? Quando pensamos em citações diretas, lembrando, eu tenho citações que envolvem mais de 3 linhas no corpo do texto, né? Que também eu tenho uma fonte quando eu vou fazer essa citação direta, também tamanho 10, 1,5 de espaçamento da letra, tá? E assim também como outras estratégias que nós podemos até explorar até um pouco mais, até fica como curiosidade, até porque também o nosso tempo aqui está acabando, né? E eu quero ainda conversar com vocês sobre o que vocês elencaram, tá? Então deixa aí para nós explorarmos um pouco mais sobre as referências que merecem mais um maior aprofundamento sobre essas questões. Deixe aqui embaixo os seus comentários, abro aqui, né, para vocês, para comentários, quem que eu vou chamar para comentar alguma coisa, deixa eu ver. Vou pensar aqui, Lucas, chegou aí por último, fale-me tudo, não me esconda nada, Lucas. Dúvidas, questões que você tem aí para estar falando com a gente. Enquanto isso, Lucas, você prepara aí uma boa pergunta, eu vou tomando uma aguinha. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, Lucas, dou-lhe 3. Alguma dúvida, Lucas? Vou passar para o próximo, hein? Vamos lá. Continuando aqui nos homens, Emerson. Alguma dúvida, né, a respeito ou de repente se aprofundar um pouco mais em breve sobre esse assunto de metodologia científica, quiser se explanar, falar alguma coisinha pra gente aqui. Dou-lhe uma também, Emerson. Dou-lhe 2. Ninguém tem nenhuma pergunta? Opa! Fala, Emerson. Boa noite, professor. Boa noite, Emerson. Tudo jóia? Boa noite, professor. Boa noite, tudo certo, Emerson? E Emerson, das duas, uma, né? Ou os alunos entenderam tudo, né? Está tudo muito bem esclarecido. Quando chegar na hora de desenvolver o artigo, tá, nossa, vou matar pau, vai ser aprovado a primeira. Ou mesmo é tudo novo, né? E vamos aos poucos aí estar assimilando, né? A ideia, principalmente nesse primeiro momento, é gerar um certo desequilíbrio, tá? Tanto vocês aqui, né, que são mais veteranos, ou mesmo vocês que são calouros, é gerar um certo desequilíbrio. Depois, naturalmente, esses conceitos vão se reequilibrar e se acomodar aí como um elemento mais, um conteúdo aí mais consolidado, tá? Alguma pergunta, Emerson? Professor, só um adendo, né? Estou atento aí às observações do início do curso, né? Então, agora eu vou fazer
Estou iniciando aí fazer a próxima etapa, né? E achei bem interessante ter as colocações aí sobre o assunto, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, né? A metodologia, a gente tem que buscar sempre colocar tudo em ordem para que tenha um bom retorno, uma nota melhor, né, professor? Então, todos esses ativos, todas essas coisas bem expostas que a gente tem aí são importantes, né? Para a gente poder se envolver bem. Tive um bom rendimento nas duas atividades que eu fiz aí, sobre estudo de caso, né? Na primeira fase, agora na segunda fase, eu vou buscar estudar aí também, e acredito que essas dicas aí vão ser bem importantes, né? Temos bastante leitura para fazer, bastante vídeos para assistir, né? Como você falou, a gente tem que buscar, tem que viajar bastante para poder ter um rendimento bom. Eu acho que é nesse sentido que a gente consegue ter um aproveitamento melhor do curso. Que legal, que legal. Agradecemos aí as suas contribuições, Emerson. Show de bola. Né? E até realmente acrescentando o que você falou, justamente nos trabalhos, principalmente, pessoal, no desenvolvimento dos estudos de caso, que vai nos preparar até para desenvolver os nossos artigos científicos, desenvolver realmente as nossas propostas, né? Desenvolver realmente... Porque se vocês observarem o estudo de caso, né, tanto pensando no contexto mais geral e vai afunilando para um contexto mais nacional e depois local, é a introdução de um artigo científico, né, que vai ter aquelas 2 páginas ali, é a introdução aí de um artigo científico para nós estarmos exercitando. Mas agradeço aí suas contribuições, Emerson. Show de bola. Pessoal, vamos lá então, as meninas, vamos chamar aqui a Isis, sempre presente. A Isis também é escoteira, tá, Emerson? A Isis também é aqui do Parque Dom Bosco, né? Não sei se ela ainda, mas pelo menos o marido dela tá bem ativo aí, né, no movimento escoteiro, tá? Sempre alerta, Isis. Boa noite, tudo jóia? Não, quem é escoteiro é meu marido, não sou eu. Ah, tá certo. Apenas mãe de apoio, né? Mas tem que dar apoio, é verdade. Agora eu tô na aula aqui, ele tá no curso escoteiro lá no quarto. Ah, legal, legal. Sempre tem uma reunião. Mas eu, por enquanto, não tenho nenhuma dúvida, tá? Perfeito. Tô tranquila. Depois, quando chegar mais no final da faculdade, bem provável que eu vou ficar louca e eu vou fazer umas 500 mil perguntas, mas por enquanto tá tranquilo. Beleza, fechou. Tá, beleza, Isis. Obrigado aí pelos seus comentários. Maravilhas. Muito bem. E é bem isso mesmo, pessoal. Realmente, a ideia agora é vocês como calouros e desde já começar a sensibilizar. A palavra certa de ordem é essa, né? Sensibilizar vocês com essa temática, né? Sobre metodologia científica e desde já realmente gerar aquele desequilíbrio com os conteúdos, né? E começar já a pensar talvez na temática, né? Que vamos estar desenvolvendo. Até alguns problemas que nós verificamos tanto na escola quanto na academia de ginástica, né? Ou na academia científica também, que possamos aí estar colocando como pauta para desenvolver o nosso artigo. Beleza, Isis? Muito obrigado. Muito bem, Franciele, agora sim, Fran, quiser abrir o seu microfone, né? De repente falar alguma coisa, dar suas contribuições, uma pergunta que você possa ter. Fran, com você. Cinco. Fran, 4. Fran, 3. Franciele, 2. Franciele, 1. Vamos repassar então, né? Franciele decidiu não se manifestar. Alessandra, fale-me tudo, Alessandra, não me esconda nada. Dúvidas, questionamentos? Oi, professor. Tudo jóia? Não, no momento eu tô sem dúvida. Perfeito. Tô só observando. Tá tô certo. ouvindo. De boa, só observando, você só realmente aí analisando os conteúdos ali. E claro, né, ter essa roda de conversa, né, ter esses momentos, apesar do curso ser à distância, mas não precisamos estar distantes. Lembrando que vocês podem ir toda terça-feira vir ao Polo também para ter aqui esses conteúdos também aqui ao vivo. Lembrando, né, como vocês observam, estamos aqui hoje no Polo,
de Itajaí, tá? Estão sendo ali gravados aqui no YouTube, tá? Caso queiram que vir aqui no Polo de Itajaí. E para quem é de Navegantes, tá? Amanhã, quarta-feira, das 7 às 9 da noite, das 19 até as 21, estarei presente no Polo de Navegantes, para quem quiser lá bater um papo, trocar uma ideia, tirar dúvidas presencialmente lá no Polo de Navegantes, beleza? Muito bem. Pessoal, peço agora então para aquela fotinho final antes do Google nos derrubar, quiserem ali abrir aí a telinha, isso, Lucas, Alessandra, abre ali a tela, Franciele, abre a tela, isso, ótimo, Alessandra. Fran, como é que tá aí, Fran? Dá para abrir a tela? Como é que tá o ambiente aí? Tá muito bagunçado ou não? Tá fácil? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, beleza. Então, Emerson, você vai ficar encarregado de fazer um print de tela, porque como eu estou num tablet aqui, eu não consigo fazer o print, até fica mais difícil ali, então, tá? Dá um joinha aí, aquele sorrisão, beleza? Emerson, faz um print aí, depois me manda no privado no WhatsApp, só para registrar esse momento aqui. Beleza, show de bola. Pessoal, dou por encerrado esse conteúdo, tá? Vocês que estão em casa, né, realmente deixem aqui embaixo seus comentários. Todo esse material aqui ficou gravado, tanto para vocês que ficaram presentes, quanto mesmo para quem, por motivos aí diversos, não pode estar agora aqui ao vivo com a gente. Pois não? Vamos fazer o print novamente que não deu certo aqui o primeiro. Ah, beleza. Então, novamente ligando a câmera aí, só para registrar o rostinho de vocês. Alessandra, Franciele, quem sabe a sua chance agora, Franciele, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, sorrisão, printa, 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 printa. Aí, beleza. Depois me manda lá no WhatsApp, Emerson. Show de bola, pessoal. Pessoal, tchau para vocês e até um próximo momento. Valeu! Tchau, boa noite. Boa noite.